Bom, pessoal, eu resolvi gravar, apesar de ter feito 2 podcasts sobre esses conceitos, eu resolvi gravar um vídeo curto falando sobre os 3, por entender que talvez, né, visualizando, a gente consiga destacar melhor os pontos chaves desses conceitos que nós trabalhamos aí em vários encontros. Então, o primeiro conceito é da área de estudo, em que o ponto-chave, gente, é o quê? Análise dos processos socioambientais inerente à bacia hidrográfica inventariada, considerando, gente, a avaliação dos processos impactantes gerados pelo desenvolvimento do seu potencial hidrelétrico. O que isso quer dizer? Que eu vou levar em consideração os empreendimentos já instalados e os previstos para instalação nessa bacia hidrográfica, que é a nossa unidade de planejamento que foi inventariada, ok? Então, aqui eu vou levar em consideração a análise de todos os processos socioambientais inerentes à bacia hidrográfica inventariada. Um outro conceito importante é o sistema ambiental. No sistema ambiental, eu vou olhar esse conjunto de elementos existentes na área de estudo, de todos esses processos socioambientais que vão ocorrer no âmbito da bacia inventariada, e considerando o potencial hidroelétrico, né, daquela bacia, eu vou incluir esses atributos e qualidades, as funções que exercem e as suas interações durante, né, essa análise dos processos que ocorrem na área de estudo. Então, a análise do sistema ambiental requer a consideração dos seus processos físicos, bióticos, sociais, culturais, econômicos e políticos, bem como das suas interrelações e de seus rebatimentos espaciais, o que requer um enfoque multi e interdisciplinar. Então, esse é um outro conceito importante. Os componentes síntese, então, considerando uma representação desse sistema ambiental, que vai levar em consideração, né, esses processos e a inclusão de atributos ou qualidades, para que eu possa ranquear esses processos socioambientais que eu vou analisar da minha área de estudo. Eu vou ter, então, aí 6 componentes sínteses. Então, ecossistemas aquáticos e recursos hídricos, ecossistemas terrestres, modo de vida, organização territorial, base econômica e povos indígenas / populações tradicionais. Então, eu tenho 6 componentes síntese. É importante destacar as premissas desses componentes síntese, né? Possibilita a compreensão da globalidade do processo, segundo as quais os elementos socioambientais interagem, coloca em evidência as questões de maior relevância que emergem das interações dos aproveitamentos hidrelétrico, da alternativa e da área de estudo, e conferir seletividade ou poder de diferenciação na comparação entre alternativas de divisão de queda. A gente fala, né, que esse termo síntese é utilizado com a finalidade de expressar o grau de articulação dos diversos elementos ambientais que constituem os componentes síntese, que são chamados de elementos de caracterização. E esses elementos, né, eles não são agrupados como a gente conhece normalmente numa avaliação de impactos ambientais em meio físico, biótico ou antrópico. Eles são integrados, né? Pelo contrário, eles podem representar a síntese dos elementos de caracterização dessas 3 categorias. Então, eu posso ter né, esses elementos de caracterização misturados, integrados a diversos componentes sínteses. Então, essa é uma diferenciação. Depois a gente tem o conceito de subárea, como a gente falou, é quando a gente faz uma aproximação, né? A gente tem um sistema ambiental, tem os que são representados pelos componentes síntese, e aí eu faço uma aproximação e vejo os elementos que são diferenciados, né? Os similares e os diferentes. Então, a partir desse momento, dessa análise mais próxima, mais detalhista, que são essas subunidades ou subáreas, a gente pode destacar aí as regiões, né, que têm uma maior sensibilidade ou fragilidade. Daí eu tenho os demais conceitos, né? A sensibilidade, então, é a propriedade de reagir que possui os sistemas
e os ecossistemas, alterando seu estado de qualidade quando afetados por uma ação humana. Então, essa propriedade de reagir é a sensibilidade, e o grau de suscetibilidade a esse dano, antes de ocorrer esse impacto, é o que a gente chama de fragilidade, tá? Então, eu analiso, né, em áreas sensíveis, qual é, então, o grau de suscetibilidade àquele dano do ponto de vista da fragilidade, desse conceito de fragilidade. Então, isso é muito importante. E a potencialidade, elas são os aspectos suscetíveis a transformações benéficas que ocorrem durante a implantação desses empreendimentos hidrelétricos, ok? A avaliação dos impactos socioambientais, ela é, então, né, tem por objetivo subsidiar a comparação e seleção das alternativas de visão de queda, indicar as principais questões socioambientais relacionadas aos aproveitamentos e ao conjunto de aproveitamentos. Então, sempre importante destacar que, diferentemente de uma avaliação de impactos comum, né, trivial, a gente tem aí uma avaliação de impactos considerando os aproveitamentos efetivamente plantados e os potenciais, né, aqueles que estão previstos. Então, eu levo em consideração todo o potencial hidrelétrico já previsto naquela bacia hidrográfica que foi inventariada. Na análise dos impactos socioambientais de uma alternativa de visão de queda, considera-se todos os aproveitamentos implantados simultaneamente. Então, isso é muito importante. Isso é diferente também de demais atividades ou empreendimentos quando passam pela avaliação de impactos. Os critérios adotados para a orientação e avaliação dos impactos e a obtenção dos índices socioambientais para fim de estudos propostos estão indicados a seguir e são inúmeros, né, aqui, que envolvem diversas áreas de atuação da engenharia ambiental. Ok, pessoal? Isso é uma gravação apenas para a gente visualizar o que eu enviei nos podcasts e não, né, restar dúvidas sobre esses aspectos que são muito importantes. Abraço e até mais.